Alguns erros não nascem da maldade, mas do silêncio. Esta é a história de Eli, um sacerdote, um homem de fé, respeitado e devoto. Mas dentro da sua própria casa havia um ruído que ele escolheu não ouvir: o som da desordem. E, infelizmente, a história dele ecoa em muitos lares hoje. Pense comigo, quantos lares estão exatamente assim? Pais exaustos, correndo contra o tempo, filhos desconectados, vivendo em seus próprios mundos digitais, e famílias divididas pela pressa do dia a dia. Eli se calou diante do erro dos seus filhos, Hofni e Finéias. E hoje, quantos pais se calam diante de atitudes erradas? Calam-se por medo de perder o amor dos filhos, por medo do conflito, por cansaço. Esta é a história de um pai que amava, mas que se calou. E é um alerta sobre como o silêncio ainda hoje destrói lares, gerações e corações. Eli via os erros dos seus filhos, mas não agia. Em vez de confrontar, ele justificava. São jovens, eles vão mudar. E quantos pais fazem o mesmo hoje? Quando a criança grita com a mãe no supermercado, o pai diz: "Ah, é só uma fase." Quando o adolescente responde com um desrespeito cortante, a mãe suspira e pensa: "Ele é assim mesmo, tem o gênio forte." E enquanto isso, o tempo passa. O problema é que o tempo não cura tudo. Ele apenas solidifica os padrões que permitimos. E assim, aquele menino que nunca aprendeu o que é um limite se torna o adulto que não respeita ninguém. A menina que sempre conseguiu tudo com birra se torna a mulher que manipula todos ao seu redor. Eli amava os seus filhos, não há dúvida, mas o seu amor era passivo. E é crucial entender isto. Amor sem limite vira conivência. Na psicanálise, existe um conceito que se encaixa perfeitamente aqui: a negação afetiva. É quando o medo de perder o vínculo, de quebrar a conexão com o filho, leva o pai ou a mãe a permitir exatamente aquilo que deveria corrigir. O medo de ouvir um "eu te odeio" é tão grande que eles abrem mão da sua autoridade. Assim como Eli, muitos pais hoje, sem perceber, estão a criar filhos que mandam em casa. Eles confundem amor com liberdade total, afeto com ausência de regras. Mas amor de verdade inclui correção, direção e, sim, limites, porque os limites são a maior prova de amor que podemos dar a uma criança. São as cercas de proteção que a guiarão pela vida. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias levaram a sua rebeldia para o lugar mais sagrado. Eles tocavam indevidamente nas ofertas, zombavam da fé do povo e transformaram o altar de Deus num palco para a sua arrogância. Eles profanaram o sagrado. Agora, olhe para os nossos dias. Quantos altares modernos também estão corrompidos. Vemos igrejas que se transformaram em empresas, focadas em lucro e não em almas. Vemos influenciadores digitais que pregam por likes, usando a fé como um produto para ganhar seguidores. E mais perto ainda, vemos famílias que usam a fé como uma fachada, uma aparência social, mas cujo coração está longe de qualquer essência espiritual. A corrupção do altar, seja ele qual for, começa quando o coração se acostuma com o que é sagrado, quando o reverente se torna rotineiro e o extraordinário se torna banal. Eli via tudo isso acontecer. Ele via os seus filhos desonrando a Deus e o seu ministério, mas preferiu o conforto do silêncio. E da mesma forma, quantos líderes e pais hoje veem os erros e se calam? Calam-se para manter a aparência de uma família perfeita, para não criar conflito na reunião de domingo, para não se meter na vida do outro. Mas o que eles não percebem é que a corrupção moral e espiritual começa exatamente no momento em que o que é certo deixa de ser defendido. O silêncio diante do erro é um consentimento barulhento. Mas Deus não desiste facilmente. Ele enviou um homem, um profeta, até Eli com uma mensagem direta e cortante. A pergunta de Deus ecoa até hoje: "Por que honras a teus filhos mais do que a mim?" Era um alerta. Deus havia feito uma promessa a Eli:
tua casa andará diante de mim perpetuamente. Era uma aliança de honra, uma herança espiritual, mas Deus não divide o trono com a desobediência. Quando Eli honrou mais os filhos do que a Deus, o Senhor enviou um profeta e disse: agora longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. E a sentença veio: ambos os teus filhos morrerão no mesmo dia. Eli não apenas perdeu os filhos, perdeu o direito da promessa. A bênção que era eterna se rompeu no ponto da desobediência. E quantos hoje estão repetindo o mesmo erro, amando o que Deus deu, mas esquecendo de honrar quem deu? É claro, uma última chance para que Eli mudasse o seu rumo, mas ele ignorou. Ele ouviu a voz de Deus e ainda assim escolheu o silêncio. E quantas vezes Deus também nos alerta hoje e nós fingimos não ouvir? Às vezes, o alerta vem através da preocupação de um amigo, de uma conversa sincera com o cônjuge, de um conselho de alguém mais experiente, ou até de um sintoma físico que o nosso corpo grita, mas nós preferimos seguir do nosso jeito, na nossa zona de conforto. Psicologicamente, isso é um padrão de autoproteção. Quando uma pessoa percebe que está errada, admitir isso ameaça o seu ego, a sua autoimagem. Mudar dói. Então a resistência à mudança se torna uma fortaleza. Quantos pais hoje têm vergonha de admitir que erraram na criação dos filhos? E em vez de recalcular a rota, continuam a justificar o comportamento destrutivo dos filhos, enquanto o lar se desintegra pouco a pouco, tijolo por tijolo. A tragédia final era inevitável. Cheios de si, os filhos de Eli levaram a Arca da Aliança para a guerra, tratando o símbolo da presença de Deus como um amuleto da sorte. Foram para a batalha sem direção divina, sem temor, apenas com a arrogância que o pai deles permitiu crescer. O resultado foi devastador. Hofni e Finéias foram mortos no mesmo dia. A notícia chegou ao velho Eli. E quando ele ouviu que a arca de Deus fora tomada e que os seus 2 filhos estavam mortos, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Essa é a dor excruciante de todo pai, que só entende o preço do silêncio quando já é tarde demais. Hoje, as consequências podem parecer diferentes, mas são igualmente trágicas. Vemos filhos que se perdem nas drogas, na violência, na depressão profunda. Vemos jovens vazios, sem propósito, sem rumo, sem limites, que buscam preencher o vazio interior com prazeres momentâneos e perigosos. E tudo começa com pequenas permissões. Deixa pra lá, aqui. É só uma fase ali. Um conflito que foi evitado hoje. Até que o caos, dor e arrependimento. O arrependimento é uma dor que chega quando não há mais como corrigir. Eli percebeu tarde demais que o amor sem correção destrói. Hoje, quantos pais olham para os filhos adultos e dizem: onde foi que eu errei? O erro começou no silêncio. Quando o filho desrespeitou pela primeira vez e o pai não reagiu. Quando a mãe percebeu o vício, mas negou. Na clínica, chamamos isso de culpa tardia, quando a consciência desperta depois que o dano já foi feito. Vivemos a era dos filhos sem fronteiras. Crianças que decidem tudo, pais que obedecem, escolas que temem corrigir. E o resultado é uma geração emocionalmente frágil, que não sabe ouvir não. Eli representa o pai moderno, presente fisicamente, ausente emocionalmente. A cura começa quando o pai volta a ser pai e o filho volta a ser filho. Educar é amar com firmeza. Corrigir é cuidar. E o mesmo vale para líderes, professores, pastores, políticos, todos nós que temos influência sobre outros. O silêncio já destruiu o templo de Eli. Que não destrua também os nossos lares. Que essa história desperte em nós a coragem de falar, de corrigir, de orientar. Um chamado urgente para que pais, mães e líderes de hoje quebrem o silêncio. Amar não é ser permissivo. Amar é ter a coragem de dizer não, de corrigir, de guiar, mesmo que isso gere um desconforto temporário.
porque o desconforto de uma correção hoje pode evitar a dor de uma tragédia amanhã. O que você tem silenciado na sua casa? Qual conversa você tem evitado? Pense nisso. Obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e inscreva-se no canal para mais reflexões como esta. Fique com Deus e até a próxima.